nono ano, tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Se preparem, hein? Vamos lá! Olha, nós vamos começar falando sobre os gêneros argumentativos. Depois, nós vamos falar de alguns gêneros argumentativos e depois nós vamos falar das figuras de linguagem. Então, fiquem aí, me acompanhem, hein? Então, vamos começando com os gêneros argumentativos. Bem, olha, o gênero argumentativo, ele tem como objetivo convencer alguém de alguma coisa, demonstrar a validade, de uma tese, de uma ideia, de uma opinião. E tem também como objetivo defender um ponto de vista. Então, nós vamos ver, que os gêneros argumentativos, eles podem aparecer de diferentes maneiras no nosso dia a dia, e vão ter também diferentes formatos, Então, nós vamos ver, vários. Vamos começar, então. Olha, nós podemos encontrar entre os gêneros argumentativos a dissertação. Daqui a pouco eu vou explicar sobre cada um. Essa palavra não é desconhecida de vocês. O artigo de opinião, a carta de leitor, o editorial, a resenha e o texto publicitário, que eu vou me demorar um pouquinho mais nele, tá? Olha, existem outros gêneros, argumentativos, só que aqui não daria tempo da gente falar de todos. Então, eu escolhi alguns, tá? Então, vamos à explicação. Olha, a dissertação vocês já ouviram, principalmente se vocês têm algum colega que vai fazer vestibular, o Enem, eles vão falar assim, eu tenho que fazer uma dissertação argumentativa. O que é, então, a dissertação argumentativa? É um tipo de texto que vai analisar, explicar, vai dar a opinião do autor a respeito de um tema. Por isso, lá no Enem, nós temos a dissertação argumentativa. Aparece um tema e o candidato tem que colocar a sua opinião, argumentar, que a gente chama de estratégias argumentativas, e concluir com uma proposta, uma solução para o problema, que a gente chama de proposta de intervenção. Além da dissertação, nós temos o artigo de opinião. Olha, o artigo de opinião, ele vai aparecer nas revistas, nos jornais, hoje também na internet, e é um gênero, que ele tem o objetivo de expressar o ponto de vista de quem assina, ali aquela que está ali escrevendo para aquela revista, a respeito de uma questão relevante. Normalmente, uma questão ali de natureza social, política ou cultural. Então, ele vai, manifestar ali a sua opinião a respeito daquele assunto. Bom, além, do artigo de opinião, nós temos também a carta do leitor. Aqui é o seguinte, também nós vamos encontrar no jornal, na revista, Então, vamos imaginar que o leitor, ele leu ali uma notícia, ou um artigo, ou uma reportagem, e ele quer expressar a sua opinião a respeito. Então, ele vai escrever para esse jornal, para essa revista, falando, aquilo que ele acha sobre o que foi publicado, Nós temos também o editorial. O editorial já é um texto assinado pelos editores da revista ou do jornal. Então, vamos imaginar ali que tenha um assunto polêmico ou um tema polêmico, Então, os editores ali, vão se posicionar, a revista ou o jornal vão manifestar a opinião deles a respeito daquele tema, tá? Bem, e nós temos a resenha. Agora, nono ano, essa resenha aqui é um gênero textual. Não é aquela festa não, tá? É um gênero textual, é a resenha crítica, em que um objeto cultural é apresentado ao leitor. Olha, o que é um objeto cultural? Um filme, um livro, uma peça de teatro, uma exposição. Então, a pessoa assistiu ao filme e ela vai comentar sobre aquele filme, vai falar dele, falar, do enredo, dos personagens, vai se posicionar, vai fazer comentários e avaliações críticas sobre aquele objeto cultural,
ok? Guarda aí, resenha crítica, hein? Bom, e agora sim vou me dedicar ao anúncio publicitário, que também é um gênero argumentativo, né? Então, o anúncio publicitário, ele tem como intenção, né, despertar o desejo do interlocutor para comprar algo. Pode ser um produto, pode ser uma ideia, pode ser uma causa. Por isso, o anúncio publicitário, né, que faz parte dos textos publicitários, ele tem esse caráter persuasivo, porque ele quer convencer alguém a adquirir algo ou até mesmo, gente, mudar um comportamento. Nós vamos ver, por exemplo, que muitas campanhas publicitárias, a intenção é que as pessoas mudem o comportamento a respeito de algo. Mais à frente nós vamos falar disso. Bem, nós vamos observar que os anúncios publicitários, eles vão recorrer a algumas estratégias, alguns recursos. Um deles é o verbo no imperativo, ou seja, normalmente nós vamos encontrar ali no texto um diálogo com o consumidor, um diálogo com o leitor. E o verbo no imperativo, ele reforça essa ideia que o consumidor tem que agir, tem que fazer algo. Tá? Então, ele vai reforçar. Olha, esse aqui é um anúncio, até em inglês, mas nós vamos traduzir, tá? Porque ela fala assim, ó, clique e encontre a real promoção, tá? Então, olha, clique. O clique é o verbo no imperativo, né? E lembrando, o imperativo pode ser um conselho, uma ordem, uma proibição, tá? Então, nós vamos encontrar isso nos anúncios publicitários. Ok. Bem, outra coisa que nós vamos encontrar nos anúncios publicitários é justamente essas peças que serão muito criativas, né? E aí, o que se faz para atrair o consumidor? Olha, a gente tem que usar técnicas argumentativas, né? Efeitos retóricos, ou seja, de linguagem, de convencimento. Temos que usar, né, esses aspectos linguísticos e recursos expressivos. É justamente essa palavra que é a nossa deixa para a figura de linguagem. Porque a figura, né, as figuras de linguagem são esses recursos expressivos, né, que vão ali chamar a atenção do consumidor, né, vão trabalhar essa questão, né, da criatividade. Então, vamos às figuras de linguagem. Primeiro conceito, vamos lá. Olha, então a figura de linguagem, né, é um recurso, é uma forma de expressão que nós vamos usar a palavra no sentido figurado. Maria Alice, o que é sentido figurado? Sentido figurado é aquele diferente que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, se você fala assim, você é uma flor. Olha, a pessoa não é uma flor, a pessoa é a pessoa, uma menina, uma mulher, né? Mas você usou no sentido figurado, porque você quer falar que a pessoa é delicada, né? É perfumada, tá vendo? Usou no sentido figurado, né? E isso causa um efeito, Podem usar figuras de linguagem no dia a dia, viu, gente? Ó, então vamos lá. Olha, nós não vamos ver todas, tá? Nono ano. Eu selecionei algumas porque o nosso tempo nem dá para ver todas. Nós vamos ver a que nós usamos mais no dia a dia, aquelas que os anúncios publicitários trabalham mais no dia a dia. Então vamos lá, vamos começar com a metáfora. Então a metáfora consiste em você usar algo fora ali, né, do comum, sentido fora do comum. A ideia é você procurar uma interseção, né, uma semelhança. Naquele exemplo que eu falei da flor, por exemplo, nós fizemos isso, ó, a pessoa e a flor. E eu procuro um elemento, né, comum, né? Que é justamente a beleza, a delicadeza, o perfume, tá? Então, essa interseção. Olha só, nesse anúncio, a gente tem aqui, né,
o slogan que fala assim, seja um anjo para as crianças. Olha, na verdade você tem uma pessoa, mas aí eu procuro esses elementos semelhantes. A pessoa ser boa, caridosa, fazer o bem, tá vendo? Eu procurei, né? Você é um anjo. Eu procurei ali as semelhanças, né? E aqui nesse caso, o que que era? Era realmente fazer doação para as crianças com câncer, né? Então, e tem uma curiosidade. Às vezes algumas pessoas devem ter falado, mas que asa esquisita, né? Na verdade, aqui as asas, né, é de um orelhão. Na sua cidade tem orelhão? Você já viu um orelhão? Porque agora, com tanto celular, as pessoas nem usam mais o orelhão, né? Então, porque era uma campanha, né, antiga, né? Da época que as pessoas não tinham celular, tá? É uma campanha bem antiga. Bom, então, metáfora. Vamos a um exemplo agora na literatura. Ó, minha amada, que olhos os teus são cais noturnos, cheio de adeus, são docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Olha, que lindo! Né? Na verdade, o autor é Vinícius de Moraes, o eu lírico vai falar que os olhos da amada são cais. Cais é o porto, né, gente? Então, olha, olhos e porto. O que que há de comum entre os dois? Olha, cheio de adeus. Não é no porto que as pessoas vão viajar de barco? Adeus. Tá vendo? Olha, então, nós temos aí essa interseção. Vamos para mais uma figura. Metonímia. Olha, a metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra, né? Em vez de você falar uma coisa, você fala outra, substituindo, né? Aqui na imagem, em vez de ter a chama do fogão, tem um girassol. Olha, eu substituí uma coisa por outra. Vamos ver mais exemplos de metonímia. Olha, conseguiu sucesso com determinação e suor. Na verdade, gente, não é o suor, é o trabalho. Mas a gente deduz que quem trabalha vai suar, tá vendo? Eu substituí, olha lá, o efeito pela causa. Ler Guimarães Rosa é desafiante. Olha, não é ler a pessoa Guimarães Rosa, é ler a obra do Guimarães Rosa. Eu substituí o autor pela obra. Isso a gente fala muito. Olha, já tomou 2 copos, agora chega. Na verdade, a pessoa não tomou o copo, né, gente? Tomou o líquido, a bebida que estava no copo, né? Olha, a gente fala também assim, já comeu 2 pratos. Não é que a pessoa não comeu o prato, ela comeu o alimento que estava no prato. É metonímia, né? Vamos lá. Nunca tive um teto próprio. Gente, não existe só o teto, né? É a casa toda, né? Desculpa. Vamos voltar aqui. É a parte, né? É a parte pelo todo. Na verdade, é a casa toda, mas é a parte pelo todo. E nós temos também, olha, ao cair da tarde, o bronze soa lento e triste. Na verdade, o sino que está soando. Legal, metonímia, né, gente? Olha, e tem uma situação do nosso dia a dia que são as placas de trânsito, né? Ou placas, por exemplo, na porta do banheiro, aí tem uma imagem, né, indicando o banheiro feminino ou banheiro masculino. É metonímia também. A placa de trânsito, a placa ali do banheiro é metonímia. A gente tem, por exemplo, aquele espaço reservado, às vezes, né, para colocar a cadeira de roda, né, do deficiente. Aquilo também é metonímia. Em vez de estar escrito local reservado para uma cadeira de roda, né, tem, né, aquela imagem. Também é metonímia, tá? Bom, agora nós vamos para a hipérbole. Algumas pessoas são bem exageradas, né? A hipérbole é essa figura de linguagem que vai expressar uma ideia com muito exagero, né? Então, aqui nós temos uma campanha publicitária para diminuir aí a questão da dengue, né? Então, aí o mosquito vai aparecer gigantesco, a gente quase não consegue ver o pneu, as vasilhinhas que não podem ficar com água parada, né? Olha, exagerou no tamanho do mosquito. É para chamar a atenção mesmo, né? Bom, e aí a gente tem também no texto, né? No poema, nas letras de música. E aqui uma música do Cazuza, né?
que ele pega e fala que ele é exagerado, e aí ele fala, olha, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Nossa, muito exagerado, né? Hipérbole. Bom, olha, se eu tenho de um lado a hipérbole, que é o exagero, eu tenho do outro a suavização. Às vezes a gente acha que uma palavra ou expressão é desagradável, então a gente não usa. Muitas pessoas não falam a palavra morreu. Fala, ele descansou, ele faleceu, né? É igual aqui, né? No caso, às vezes você fala com a pessoa, nossa, você está gordo, nossa, você compra uma briga, ofende. Então aí a pessoa vai suavizar a expressão, aí vai falar, você está fofinha, né? Então suaviza, porque acha que aquilo é desagradável, né? Então, eufemismo, tá? Bom, nós temos a personificação. Muitos anúncios, gente, muitos anúncios vão pegar seres inanimados ou irracionais e vão trazer esses sentimentos, essas ações humanas. A gente tem inúmeros anúncios publicitários, né, que um chocolate dança, né? Um carro tem um pisca os olhinhos. A gente tem muito isso nas propagandas, tá? Olha, aqui a gente tem um brócolis, ele está aqui, né? Numa piscina, todo confortável, né? Então, olha só, a gente sabe que o legume não fica na piscina, né? Mas o anúncio está explorando esse aspecto, né, humanizado aí para chamar a atenção, né, do produto que eles vão anunciar. Então, personificação. A antítese. Olha, a antítese é a figura de linguagem que vai empregar palavras de sentidos opostos, né? Vai ter esse efeito e muitas vezes nas poesias, por exemplo, os sentidos opostos podem gerar aquele sentimento de conflito, de indecisão, nós ainda vamos ver. Aqui no caso eu tenho aí, né, um anúncio para ir para a praia, visitar o litoral brasileiro. Então ele fala, ó, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, sentidos opostos, antítese. Gente, às vezes a antítese é tão radical, que a gente acaba falando assim, isso não faz sentido. Olha um exemplo, velozes e cuidadosos. Quando a gente pensa em automóvel e velocidade, você fala, ai meu Deus do céu, perigo. Mas aqui, olha, quando vem o cuidadoso, você quebra com aquela expectativa. Aí você fala, não fez sentido. Isso é chamado de paradoxo. Vamos ver um paradoxo na poesia? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso é Camões, tá? Então aqui, aí você quebra aquela expectativa. Como assim? Dói e eu não sinto? Como assim desatina sem doer? Olha, quebrou com a expectativa. Bom, e aí, gente, nós vamos para a ironia. A ironia é quando eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então, esse aqui é um outdoor falando, alertando as pessoas para que se elas beberem, não pode dirigir, é perigoso. Mas olha como que o anúncio fala, ó, bebeu e está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Na verdade, não, né, gente? Vai ser trágico, vai acontecer um acidente, a pessoa vai morrer, vai fazer falta para a família. Na verdade, não é lindo, mas ele fala uma coisa querendo dizer outra. É ironia, né? Na verdade, é para chamar a atenção que as pessoas não podem brincar no trânsito, a vida é muito importante, tem que tomar cuidado com a vida. Bem, olha na poesia. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Fernando Pessoa. Na verdade, ele está fazendo uma ironia. Na verdade, ele conhece muitas pessoas que vacilaram, né? E aí, ele está sendo irônico. Na verdade, todo mundo dá o vacilo. Bem, gente, para preparar essa aula para vocês, no 9º ano, eu utilizei alguns livros, né?
produção de texto, interlocução e gênero, português e linguagem, né? Consultei um artigo, gêneros argumentativos, e também visitei um site, né, do Educação. Bom, muito obrigado pela aula de hoje e nos vemos na próxima semana.